Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 25. Alimentos saudáveis. Currambong, New South Wales, 10 de março de 1900. No decorrer da noite passada, muitas coisas me foram reveladas. A preparação e venda de alimentos saudáveis requererá atenta consideração, acompanhada de oração. Há em muitos lugares pessoas a quem o Senhor, por certo, concederá o conhecimento da preparação de alimentos saudáveis e apetitosos, se ele vir que irão usar esse conhecimento da maneira correta. Os animais estão se tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito até que o alimento cárneo tenha que ser abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia. Devem ser preparados alimentos saudáveis e nutritivos, para que os homens e mulheres não tenham que comer carne. O Senhor ensinará a muitos em toda a parte do mundo a combinar frutas, cereais e verduras numa alimentação que sustenha a vida e não produza doença. Os que nunca viram as receitas dos alimentos saudáveis que agora há à venda, procederão inteligentemente experimentando os alimentos que a terra produz e ganharão entendimento em relação ao uso desses produtos. O Senhor lhes mostrará o que fazer. Aquele que concede habilidade e sabedoria ao seu povo numa parte do mundo, concederá habilidade e sabedoria ao seu povo noutras partes do mundo. É seu desígnio que as preciosidades alimentares de cada país sejam preparadas de forma tal que possam ser usadas nos países a que se destinam. Assim como Deus forneceu do céu o maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares habilidade e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. Esses alimentos deverão ser feitos nos diferentes países. O seu transporte de um país para outro os torna tão dispendiosos que os pobres não podem adquiri-los. Jamais se deverá depender dos Estados Unidos para o fornecimento de alimentos saudáveis a outros países. Grande dificuldade haverá para lidar com os artigos importados sem perdas financeiras. Todos os que lidam com alimentos saudáveis devem trabalhar sem egoísmo, em benefício dos seus semelhantes. A menos que os homens permitam que o Senhor lhes guie a mente, surgirão dificuldades incontáveis ao serem esses diversos indivíduos empregados nesta obra. Ao conceder o Senhor habilidade e entendimento a alguém, deve essa pessoa lembrar-se de que sua sabedoria não lhe foi dada unicamente para o seu benefício, senão para que com ela possa auxiliar outros. Homem algum deve pensar que possui todo o conhecimento relativo à preparação de alimentos saudáveis e que apenas ele tem o direito de utilizar os tesouros do Senhor da terra e de árvores nesta obra. Homem nenhum deve sentir-se livre para usar segundo a sua vontade o conhecimento que lhe foi outorgado por Deus. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, verso 8. Compete-nos ser sábios no preparo de alimentos saudáveis, simples e baratos. Muitos dentre o nosso povo são pobres e devem ser produzidos alimentos saudáveis que possam ser supridos a preço que estejam ao seu alcance. É desígnio do Senhor que as pessoas mais pobres de cada lugar sejam supridas de alimentos saudáveis e baratos. Em muitos lugares deverão ser instaladas indústrias para a preparação desses alimentos. O que constitui bênção para a obra num lugar também será noutro, onde é mais difícil de ganhar o dinheiro. Deus está atuando em favor de seu povo. Ele não quer que fiquem sem recursos. Está conduzindo-os ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Esse regime deve consistir em alimentos feitos com produtos que ele proveu. Os produtos principais usados na preparação desses alimentos serão frutas, cereais e oleaginosas, mas várias raízes também serão usadas. Os lucros obtidos com esses alimentos deverão provir em grande parte do mundo e não do povo do Senhor. O povo de Deus tem que sustentar a sua obra, penetrar em novos campos e instalar igrejas. Sobre eles recai a responsabilidade de muitos empreendimentos missionários. Nenhuma obrigação desnecessária deverá sobre eles pesar. Para o seu povo, Deus é um socorro presente em todo o tempo de necessidade.
Grande cuidado deve ser exercido pelos que preparam receitas para as nossas revistas de saúde. Alguns dos alimentos especiais que são agora preparados podem ser melhorados, e os nossos planos referentes ao seu uso podem ser alterados. Algumas pessoas têm abusado dos pratos que contêm frutos oleaginosos. Algumas me têm escrito dizendo: não podemos usar alimentos que contenham frutos oleaginosos, que deverei usar em substituição da carne. Uma noite me pareceu estar perante um grupo de pessoas, dizendo-lhes que as nozes são por eles usadas em quantidade demasiada no preparo dos alimentos, que o organismo não as pode suportar quando usadas na quantidade em que aparecem em certas receitas apresentadas, e que se fossem usadas em menor quantidade, os resultados seriam mais satisfatórios. O Senhor quer que os que vivem em países onde é possível obterem-se frutas frescas em grande parte do ano se compenetrem da bênção que há nessas frutas. Quanto maior for o uso que fizermos de frutas frescas, tais como são apanhadas da árvore, maior será a bênção. Algumas pessoas, depois de adotarem o regime vegetariano, voltam ao uso da alimentação cárnea. Isso é grande insensatez e revela a falta de conhecimento da maneira de prover o alimento que substitui a carne. Escolas de culinária, dirigidas por instrutores hábeis, deverão ser instaladas nos Estados Unidos e noutras terras. Tudo quanto nos for possível fazer deve ser feito para mostrar ao povo o valor da reforma do regime alimentar.